Esse assunto aqui é cálculo já, né? Na verdade, ainda é matemática básica, mas a gente vê isso em pré-cálculo, né? Tu tá fazendo pré-cálculo, né? É isso. Como assim, pré-cálculo? Pré-cálculo é o que vem antes do cálculo, mas tu tá no secundário ou tu tá na universidade já, né? Tô. Então, qual é o nome da matéria que tu tá fazendo aí que tem isso? Essa daí foi o que a gente deu nas 2 primeiras semanas de aula, foi função trigonométrica inversa. Tá, mas qual disciplina? Cálculo 1, Ah, então já é cálculo, já. certo. Esse aí é o começo do cálculo, assim. Na apostila que eu te mandei, eu acho que tu te mandei, né? Ou não te mandei, não sei. Ah, mandou. Mandei, tá aqui. Também tem isso lá, tu pode pegar, dar uma lida, que ajuda bastante a entender, tá bom? Beleza. Então, pra gente encontrar o contradomínio, primeiro tu tem que saber o que é um contradomínio. Tu sabe o que é? Não. Contradomínio são os valores possíveis para f de x ou para y, né? Então, tem que escrever isso aqui para tu lembrar. Contradomínio ou imagem são os possíveis valores de y ou f de x. É o valor da coisa que está na esquerda ali. Por quê? Porque as funções, elas têm limitações, né? Por exemplo, se tu pegar uma reta em especial, ela não tem limitações. Por exemplo, isso aqui é a equação de uma reta. Ela vem de menos infinito e vai para o mais infinito. Então, os possíveis valores de y dela vão também de menos infinito a mais infinito. É isso que importa. Né? Nem toda função é assim. Por exemplo, a parábola. A parábola tu vai perceber que... Rinite desgraçada que eu tô. Meu Deus, cara. O valor do y tá limitado. Tipo, até ele vai para mais infinito, tá vendo? Mas Sim. ele tem uma limitação aqui embaixo, que é o vértice da parábola. Então, digamos que o vértice aqui fosse em menos 3. A gente poderia dizer que o contradomínio, ou imagem, né, vai de menos 3 até o mais infinito, para essa parábola aqui, tá bom? Ah, por isso que tem o mais infinito. Tá, agora eu Isso, entendi. por isso que muitas respostas têm o mais infinito, exatamente, porque o valor do y pode crescer indefinidamente. E sempre é o intervalo aberto, né? Mais infinito. Quando é infinito, é aberto, isso aí. Tá. E tem algumas funções que elas são funções limitadas, né, pela sua própria natureza. Por exemplo, a função seno, que por sinal está aparecendo aqui. A função seno, ela é mais ou menos assim, ela é umas ondinhas. Então ela tem muito bem definido quais são os valores máximo e mínimo dela, né? É 1 e menos 1. Portanto, quando pedem o contradomínio ou imagem, né, mesma coisa, da função seno, de menos 1 a 1, tá bom? Beleza. Então é isso, são os possíveis valores de y. Claro que tu precisa conhecer um pouco das funções para saber, né? Eu dei alguns exemplos aqui bem conhecidos, certo? Certo. Agora vamos dar uma olhadinha no que nós temos aqui, nessa primeira. 2 menos 3 seno de x. Então a questão é justamente essa, né? O seno ele vai de menos 1 a 1, como eu estava te mostrando, certo? Certo. Então essa função toda aqui, ó, essa parte da função, né? Só o 3 seno. Vai multiplicar por 3, o que a gente acabou de falar. Então vai de menos 3 a 3. Faz sentido? Certo, esse é o contradomínio. Esse é o contradomínio dessa parte do seno. Tá. Agora tem o 2 aqui. Então o que vai acontecer é que essa função vai subir 2, né? Ou seja, se vai subir 2, é mais 2 em tudo, aqui vai de menos 1 a 5. O gráfico dessa função vai ser mais ou menos assim. Ó. A gente pode até jogar num software depois. Alguma coisa assim, tá vendo? Porque ela vai até o 5, mas o ponto mais baixo é o menos 1. Tá vendo? Ah, pô, tô sacando. Essa é a Tá. natureza. Eu posso até te mostrar lá num software qualquer que tu vai sacar. Vai dar uma coisa parecida. Isso ali, 2 no caso, menos... fosse 2 mais 3 seno, ia subtrair 2 aí no contradomínio. Sim. Ó, deixa eu te mostrar aqui. Era 2 menos 3 seno, né? 2 menos 3 seno x. É. Viu? É uma coisa que eu desenhei, né? Sim.
Note que se a gente for pensar no x, ele vai de menos infinito a mais infinito, tá vendo? Na horizontal, sempre haverá gráfico. Sempre. Posso dar o zoom que for aqui, tá vendo? Sempre vai ter gráfico no horizontal. Então, o domínio, que são os valores que você pode jogar no x, para essa função, vai de menos infinito a mais infinito. Mas o contradomínio, ou imagem, que são os valores de y, os possíveis valores de y estão bem limitados aqui, né? Como a gente conversou, de menos 1 a 5, tá vendo? Menos 1 a 5. Beleza? Ok. Então tá bom. Se tá bom, né? Então o domínio dessa é menos infinito até mais infinito, O e o domínio é esse, contradomínio. menos 1 a 5. Tá, Então, note que não tem uma conta que tu põe na fórmula e resolve, sacou? É sempre uma análise. Tu tem que analisar a tua função, ok? Mediante aos elementos que a compõem, né? Ok? certo. Não tem conta assim decorada. Tem que entender a função que tu tá trabalhando. Então, cada caso é um caso, entendeu? Vamos para a próxima aqui. Ó, cosseno. Tranquilo. Ah, não, vamos para a próxima aqui, que é tangente. Então, tu conhece o gráfico da tangente? O gráfico da tangente é um gráfico bem esquisitão. Não. O gráfico da tangente é uma parada meio assim, ó. Vou te mostrar. Nem eu sei direito, pra falar a verdade. É uma coisa assim. Depois tu pode Onde é ver lá esse? no. Isso. Ela cria uma. Ela cria. Não é bem um S, porque ela cria uma assíntota, sabe? Ela vem do menos infinito e se dobra e vai também. Daí ela nunca. Ela tem uma assíntota. Tu sabe o que é uma assíntota? Isso aí é tipo quando a função fica reta? Isso, ela Depois de vai muito ficar tempo, reta sim. aqui no π. No π sobre. No π. Ela fica reta no π. Porque o cosseno é zero no π. Como tangente é seno por cosseno, né? E tu não pode ter divisão por zero. Quando tu tem coisas que fazem o cosseno ser zero, tipo π, e o 2π, e outros caras aí. Não, cosseno é zero no π sobre 2 e no 3π sobre 2. Quando tu tem múltiplos de π sobre 2, ela fica assintótica. Tá bom? Sim, Então é isso. Claro que o meu desenho ficou uma bosta, mas eu vou te mostrar no Simbolab lá como é que é a tangente, tá? Para que tu entenda mais bonitamente desenhado. Ó, vou apagar aqui o seno. Uma merda. Esse site é uma merda, tá louco? Vamos lá. X. Viu? O que que tá rolando aqui? Essa rosa é a tangente, certo? certo. E ela tem uma assíntota aqui nesses vermelhinhos, que são justamente π sobre 2, metade de 3,14, ok? Tá até chamando ali, ó, vertical assíntota. Beleza? Beleza. Então, o que a gente repara desses gráficos, né? Apesar deles serem bem bizarros, se a gente der um zoom aqui, a gente repara que eles vêm do menos infinito e vai para o mais infinito. Os valores de y, eles vêm do menos infinito e vão para o mais infinito, certo? Seu domínio. Não, a imagem. Os valores de y, imagem, contra Ah, domínio. tá. Tá, quanto domínio. Se eu olhar os valores de y, eu sempre vou conseguir associar um valor de y no gráfico. Né? Claro que eles estão assintóticos, né? Eles vão uma hora ser igual à reta vermelha aqui. Mas o importante é que tu sempre tem valor de y, diferente da função seno. Olha só a diferença das duas. Ó, o seno está bem definido aqui no comecinho, né? Enquanto a tangente sobe para sempre, né? Como o Sim. contradomínio é o valor da vertical, então a tangente é de menos infinito a mais infinito, tá bom? Mais infinito. Como é, desculpa? Do menos infinito ao mais infinito. Sim, é o contradomínio da tangente. Isso. Certo. Agora, qual que é a resposta, então? Bem, se o domínio da tangente vai do menos infinito ao mais infinito, desculpa, se a imagem da tangente vai do menos infinito ao mais infinito, o contradomínio e imagem é a mesma coisa. Domínio é uma coisa, contradomínio é outra, tá? Tá. Domínio são os valores de x, contradomínio são os valores de y. Imagem também é os valores de y, por isso o contradomínio e imagem é praticamente a mesma coisa. Muito bem. Então, o contradomínio aqui vai ser de menos infinito a mais infinito. A gente viu no gráfico, né?
Tudo bem ou alguma dúvida nisso? Não, isso é de boa. Beleza. Daí tu pode se perguntar, mas o menos um, o dois, não importa, cara. Quando vai para infinito, uma coisa subtraindo ou uma coisa multiplicando não muda, né? Ele continua indo para infinito, certo? Sim. O infinito menos um continua sendo infinito. Infinito vezes 2 continua sendo infinito. Então não muda nada. Diferente do seno aqui que mudou, né? Porque era o seno por si só vai de menos 1 a 1. Daí teve todas essas modificações aqui. Certo. Beleza? Entendeu meio a lógica do funcionamento da parada? Sim. Então agora é tua vez. Tu conhece o Symbolab? Conhece o site Symbolab? Não, mas eu posso entrar aqui. Eu vou mandar pra você. Ó, tá lá no teu Depois eu zap tenho já. aquelas calculadoras gráficas aqui também, né? Se tu quiser usar ela. Daí a questão é como que tu vai identificar a imagem, né? Sempre, se tu quiser jogar a função na calculadora e não fazer análise nenhuma, só ver o que ela te informa, tá bom também. Não sei se pode, né? Na prova vai poder. Não. Então tu tem que conhecer um pouco da função. Tu pode fazer o que eu fiz, né? Fazer a funçãozinha aos poucos. Escreve lá. Symbolab. Já mandei o link. Tá. Daí só clicar. E que mais, né? Tô aqui Clica já. lá. Tu pode verificar como que funciona a função cosseno, né? Que é o que varia aqui. Posso. Pedir um número aqui pra eu botar. Ah, cosseno de x, tá? Aham. Parece muito a do seno. É praticamente igual. Ou eu botei errado, será? É igual a do seno, só que é um pouquinho atrasada, né? Tu pode ver que ela não escreve seno ali que tu vai ver uma diferencinha É, de eu uma para botei do outra. lado, a do seno tá mais na frente. Exatamente. Essa é a única diferença, mas o comportamento é o mesmo. Que é o que Eu botei as importa, né? três aqui. Isso. Então, beleza? Beleza. Então tu reparou que o cosseno ele também vai de menos 1 a 1, né? A imagem é a mesma do seno. Certo? Certo. Certo. Então, como é que fica agora? Também vai de menos 1 a 1, então. Raiz de 3, tá? Pera aí. Hum. Esse raiz de 3, no caso, ele vai somar, né? No contradomínio. A raiz de 3? Sim. E isso, na verdade, o que acontece é o seguinte, né? O raiz de 3 vai multiplicar o teu contradomínio. Então, se ele estava indo de menos 1 a 1, agora vai de menos raiz de 3 a mais raiz de 3, entende? Entendo. É isso aí. Ah, eu achava que ia dar um número decimal. Mas a raiz de 3 é 1,73, né? Ele é um número decimal. Menos raiz de 3 até. Raiz de 3. E o domínio é de menos infinito até mais infinito, certo? Mas o domínio não está sendo pedido, né? Não. Pois é. Tá. Então foca só no contradomínio. Então tu reparou que faz que nem eu fiz ali na outra, né? Vou deixar até um zoom out aqui. Começa pelo cosseno, né? Então tu escreve ali, né? Que nem eu fiz, olha só. O cosseno aqui, como tu reparaste, vai de. Vamos colocar em decimal, já que tu gosta. Não, não gosto não, pô. Então tá. Mas vai Daí assim mesmo, vai agora, assim mesmo. daí agora o que que rola, né? Tu tem o menos 1 ali, né? Que tu vai ter que diminuir nos dois casos. Por quê? Tá. Porque é como se tu pegasse a tua função e jogasse menos 1 lá para baixo. Sacou? Isso que Saquei. é o menos 1 na prática. Aquele menos 1 vai fazer exatamente o que eu vou fazer agora. Ele vai pegar a tua função e vai jogar para baixo. Sacou? Pega a função e joga para baixo. Ou seja, tu vai diminuir em 1, né? Tanto a parte inferior quanto a superior do teu domínio. Que nem eu fiz, não foi? Olha só. Olha só aqui o exemplo que eu fiz. Inicialmente aqui era de menos 3 a 3, certo? Certo.
Só que tinha o mais 2 aqui, esse 2 positivo. Então ele subiu 2. Menos 3 mais 2 dá menos 1. 3 mais 2 dá 5. Ele subiu 2. Então como é que vai ficar descendo 1 aqui? Me fala. Fica menos 2,73 Isso. até 0,73. Perfeito. Perfeito. Pegou o jeito. Vamos fazer só mais uma para garantir e depois a gente vai pro próximo exercício, beleza? Beleza. Quando eu começo a entender um pouquinho, fica até que não é tão chato esse cálculo, não, mas. Não é não. Ó, bem, a gente fez a C, faz a D, tá bom? Faz a D. Pra coisa de fração, tu se vira outra hora. Mesmo esquema, né? Ó, Cadê 4 menos 4? Então o contradomínio inicial fica menos 3 até mais 3. Isso. Foi. Foi? Foi. O contradomínio é 1 até 7. Tá bom. É isso mesmo? Isso aí. Viu? Ó, uma hora sai, né? Que bom. Agora, continuamos. Deixa eu ver aqui. Cara, sabe o que eu tô pensando? Acho que vai ser muito ruim se o Brasil pegar o Portugal na oitavas de final, tu não acha? Tem chance, né? Tem, pior que tem, cara. Se Portugal passar em segundo e o Brasil em primeiro, eu acho. Exato, que desgraça. Já pensou se o Brasil tira nas oitavas de final Portugal, cara? Ao contrário, mas Portugal não vai tirar ninguém, não. Se Portugal não passar, talvez fosse melhor. O problema é que, meu, já pensa como vai ficar ruim pros brasileiros lá. Eles já são meio assim com os brasileiros, né? Se for esse jogo, eu não vou assistir no telão na rua, não. Não, nem a pau. Caraca, Ficar eu em tô tava casa. pensando isso. Eu tô até. Sabe, como eu dou muita aula pra português, né? Eu tô até começando a fingir já meu sotaque. Eu nunca sei, parece muito forçado. Oi, tu tá indo pra um Tu não estás lugar? a treinar? Tu não estás a treinar o seu sotaque? Eu não, pô. Só palavra mesmo, comboio. Eu não falo trem, mano. Antes eu falava trem. Mas sabe que os portugueses são meio chatos, né, cara? São uns Ah, gajos chatos. tem, olha onde tu tá indo assim, cara. Esse lá é É, maravilhoso, mas o pessoal lá ele é bem. O mar pro norte, esse o pessoal é bem nacionalista, pô. eu não sei se Braga é pro norte. Braga é. Ó, que merda, Agora, hein? Braga até não é tanto. Agora, Guimarães, que é tipo do lado de Braga, lá é escroto. Pô, Nesse os quesito. caras enchem o saco, velho. Lá foi a primeira cidade de Portugal, né? Foi tipo, primeira capital. Então eles são bem. Sim, não, eu amo Portugal, acho a história sensacional. Mas tomara que os caras tenham um pouco de noção, assim, né? Porque só tem velho nesse país, que bom que eu tô indo novo, né? Fazer minha vida aí, por uns filhos aí, pra pagar o INSS desses caras, porque senão os caras vão morrer de fome, tá louco? É isso, eu não vou roubar o emprego de ninguém, tá ligado? Tô indo aí pra fazer bem pra eles também. Tem uns caras que são sem noção aqui em Joinville também, né? Eu moro no sul. Às vezes vem gente de outros lugares pra cá, tem gente que reclama, eu falo, vocês são burro, cara. Meu Deus, os caras estão aqui querendo ganhar vida, né? Trabalhando, fazendo serviço que você não quer fazer, tá reclamando ainda. O bicho não tem nada na cabeça. Ah, tu mora em Santa Catarina, né? Isso. Daí vem bastante gente de outros lugares pra trabalhar, né? Daí eu tenho alguns catarinenses que reclamam. Eu xingo esses catarinenses de burro. Porque não é possível. O cara vem de longe pra trabalhar e vai ficar reclamando. Né? É isso Não mesmo, tem né? O cara bicho tá muito ajudando jumento, aí. tá louco? Os caras são muito burros, cara. Né? Quero dizer assim, a pessoa vem e vai fazer um trabalho que tu não quer fazer. Tipo, eu não quero fazer o trabalho que às vezes uns haitianos pra cá trabalhar de pedreiro. Pô, que bom que tem os haitianos pra trabalhar de pedreiro. Porque os moleques de Joinville são tudo uns frescos. Não ajuda o pai quando é pequeno em construção, não sabe fazer nada. Entende? Complicado. Fico feliz aí que tenha gente querendo trabalhar. Espero que eles Aqui fiquem tá felizes começando, tipo, comigo também. tem muito Oi? brasileiro fazendo esse serviço de pedreiro, né? Que aqui eles chamam de trolha. Ah, sim, eles chamam de trolha aí, aham. Imagino que tenha. Eu Uber também. espero não precisar disso, mas eu acho que eles devem ganhar bem, né? Ah, pô, tô dando aula aqui, tu vai te fazer muito bem.
Pô, tomara. E aí, meu bom, vamos ver o que tá rolando aí. Caracteriza a função inversa das seguintes funções, indicando domínio, contradomínio, expressão analítica que as define. Expressão analítica? Pô, mas é a mesma parada da outra. Tipo, não é aquilo, o que a gente fazia na aula nisso, do nada aparecia um arco, cosseno, arco, tangente. Ah, verdade. Que bom que você falou. Nossa, isso é muito chato. Ele disse função inversa. Isso é muito bom. Que bom que você falou. Pois é, velho. De modo geral, a função inversa, ela é você pegar e inverter a função. Né? E daí vai aparecer esse negócio de arco tangente mesmo. Tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever a A de novo aqui. Só que em vez de f de x, eu vou colocar y. Tá bom? O negócio, cara, quando a gente tá procurando a inversa, que é basicamente isso que tá pedindo aqui, né? Encontra a inversa. É isolar o x. O y está isolado, tá vendo? Ele tá sozinho aqui do lado esquerdo igual. Vamos isolar o x. Então eu vou passar tudo que não é x pro outro lado. Começo passando 2, ele fica positivo. E passo dividindo 3 também, tá bom? Tá. Sempre começa passando as coisas, somando e subtraindo. Depois tu passa dividindo. Beleza. Agora tem que lidar com essa tangente, né? Daí é aqui que entra a coisa do arco tangente, beleza? Ela passa pro outro lado e vira o arco tangente, é isso. Não é que a tangente vai passar, mas é que, sabe quando tu tem coisas ao quadrado dos dois lados igual e tu aplica a raiz quadrada dos dois lados? Não. Ah, sabe sim, velho, tá louco? X ao Deve quadrado saber, igual a mas... 16. Se tu aplicar a raiz quadrada dos dois lados, tu encontra o valor do x, certo? Ah, tá, isso aqui, isso aqui. Então, vamos fazer o mesmo, que a gente vai aplicar dos dois lados aqui, vai ser a função arco tangente. Então, eu vou aplicar o arco. Aí em Portugal talvez eles chamem de tangente na menos um, mas eu não gosto dessa nomenclatura. Toda hora, fica esse um tangente menos um em cima lá. Isso é Porque horrível. daí a pessoa pensa que tá invertida a tangente. Não gosto. Ó, daí o que vai acontecer aqui? Esse lado esquerdo não muda, tá? O que vai mudar é o direito. Porque, como a gente aplicou o arco tangente, né, meio que corta. Da mesma forma que a raiz cortou com o quadrado, no exemplo que eu fiz agora há pouco, arco tangente corta com a tangente. E acaba sobrando só o x menos 1. Ah, tá, a tangente passa pros dois lados. Tá, isso que o arco tangente, no caso. Isso. Tá, isso que eu tava na dúvida. Por que eu estou fazendo isso? Só lembrando, porque a gente quer a função inversa, e para achar a função inversa tem que isolar o x. E para isolar o x, ele tem que sair de dentro da tangente. A única forma de conseguir fazer isso é fazer a tangente desaparecer, certo? Certo. Como é que a gente faz a tangente desaparecer? Com arco tangente. Agora Tangente, é só isolar o tangente. x. Vamos isolar. Daí é a mesma merda, né? Só que o menos 1 vai pro outro lado. Desculpa. Relaxa, tô assim também. Tá treta. Tá muito frio aí, é? Tá, tu começou. Assim, cara, ontem assim de manhã tava uns 8 graus. Aí eu chego lá na Putz. universidade, tava suando, não sei por quê. Aí depois ficar frio de novo, tá assim, cara. Nossa, que climinha ruim. É longe do litoral, então, onde tu mora? Não, Aveiro é bem litoral. Estranho, litoral costuma ter um clima mais ameno, assim, pelo menos aqui no Brasil, né? Aí no norte o negócio é meio estranho mesmo. Acho que tem aqui lá em Aveiro é um vento. Toda hora, um vento absurdo. Pode crer. Bem, pronto, tá invertida. Ok. Agora o único cuidado que tu tem que ter, além, né? A função invertida já tá aí, pronto. Pelo menos Sim. a primeira. Agora nós temos que descobrir o domínio, o contradomínio e a expressão analítica. A gente já fez a expressão analítica, tá ali a equação. Ah, o contradomínio da inversa é o domínio da normal, né? Exato, pronto. Sim. Então, se tu é mais fácil analisar dessa forma, né? Porque a função arcotangente é meio tosca assim de tu identificar, né? Então vamos falar o seguinte, ó. A gente acabou de estudar bastante sobre a imagem da tangente, né? Sim. Então vamos dizer que o contradomínio aqui, como tu falou mesmo, é igual o domínio da inversa. Então vou colocar domínio menos 1 aqui, porque é o domínio da inversa, sacou? Ou, se tu quiser uma coisa mais melhor de bom, a gente fala assim, ó, domínio da f de menos 1, sacou? O contradomínio da função é igual ao domínio da inversa, sacou? Saquei. E qual é o contradomínio, né? Qual é a imagem dessa função aqui? Tangente, tá vendo?
A gente viu que o gráfico da tangente na imagem, no eixo Y, né? Vai de menos infinito a mais infinito, certo? Certo. Então pronto. Cá está. Esse é o domínio da inversa. Exato. Agora tu tem que tomar um cuidado com o contradomínio, né? Que vai ser o domínio da normal. O domínio da normal contra domínio da inversa. Se tu olhar aquele gráfico da tangente, tem valores que a tangente não aceita, né? Que Sim. são, como eu falei para você, os múltiplos de π sobre 2. Por que isso acontece, né? Porque a tangente, ela é seno dividido por cosseno, lembra? Lembro. Tangente de x igual a seno de x por cosseno de x. E como a gente não pode dividir por zero, né? Tem valor que tu não pode colocar aqui, porque tem valor onde o cosseno é zero, né? Então, no caso da tangente normal aqui, você não pode nunca colocar, né, a gente pode dizer que o domínio são os reais, menos os múltiplos de π sobre 2, ou seja, nπ sobre 2, sacou? Com n igual a 1, 2. Porque o que vai acontecer? Se tu colocar qualquer nπ sobre 2, tu vai ter o cosseno zero. Ok? Como assim? Eu não entendi essa parte do NP sobre 2. Cosseno de π sobre 2, joga na calculadora aí pra ver quanto é que dá. Cosseno de π sobre 2? Isso. Π é 180, então se tu quiser jogar em graus, 90 graus. Joga cosseno de 90 graus aí. Deixa eu ver, minha calculadora tá em radianos. Então joga π sobre 2. Tá. Cosseno de π sobre 2. Zero. Pois é. E não pode dividir por zero, né? Sim. Então significa que não pode π sobre 2 e seus múltiplos. Porque aqui embaixo vai ficar zero. E como a tangente é igual a seno dividido por cosseno, tu não pode ter nada que o cosseno seja zero. Ok? Ok. Então não pode ser 90. Não pode ser 90, não pode ser 270, não pode ser os outros, todos. Ok? Quais são todos? Essa é uma fórmula para todos eles. nπ sobre 2. Deixa eu anotar isso aqui. Só isso. Ok? Claro, isso aí para tangente normal, né? Para tangente normal. Só que a nossa tangente não é normal. Nossa tangente é 3 tangente de x na menos 1. Certo? Certo. Tendo assim, o x na menos 1 que não pode ser, que tem que ser diferente de nπ sobre 2, certo? Porque se aqui tu tiver que isso aqui, tudo aqui, for igual a um π sobre 2, vai ter divisão por zero. Certo? Certo. Então, entendeu, né? Significa que o x menos 1 não pode ser nπ sobre 2. Ou seja, o x não pode ser nπ sobre 2 mais 1. Beleza? Ah, tu jogou um pra lá, tá. É, porque é tudo que está dentro da tangente não pode ser π sobre 2. Tudo. Então, o x menos 1 não pode ser nπ sobre 2. Certo? Certo. Então, pronto. O domínio da função, que é o contradomínio da inversa, acabamos de obter. Então, vou escrever aqui. O domínio da função. Não, pera, é o contradomínio da função. Né? O domínio da função, desculpa. Domínio da função igual ao contradomínio da inversa é igual a todos os reais. Eu posso jogar qualquer valor, todos, menos, por isso eu vou colocar um menos aqui, tá vendo? nπ sobre 2 mais 1. Ah, é diferente, tá? Peraí. É isso. Porque Contradomínio. tem essa questão do 1, né? Ali dentro da tangente. Isso fica pra todos os casos que tem tangente? Fica essa mesma resposta? Sim, todas as tangentes não aceitam nπ sobre 2, tá? Tá. Só que tu vai ter que se adaptar ao que tá ali dentro, né?
Então aqui tu tinha o -1, tu teve que colocar essa lógica Mais do um. -1 aqui, que eu fiz a conta, né? Então, por exemplo, aqui no seno, né? Então vai ter uma outra situação. Certo. Então aí como é que fica? É que a tangente é o mais problemático, o seno é mais fácil de trabalhar. Como tu notou lá, né? Olha de novo o gráfico do seno, se for o caso. Joga lá no Simbolab para ver. O seno, ele não tem determinações, né? Quer dizer, ele não tem nenhum lugar onde... Não tem nenhum valor de x que tu não possa colocar ali. O gráfico do seno era uma coisa contínua em x. Diferente do da tangente, que tinha aquelas assíntotas, lembra? Sim. Então, o seno, por si só, não tem problemas no domínio. O domínio do seno é todos os reais. A imagem dele é limitada. A imagem do seno vai de -1 a 1. Certo? Certo. Certo. Então, meu velho, eu vou ter que ir no banheiro agora, mas eu vou te dar uma dica. Vai no Simbolab, faz o seno, e baseado nessa questão da inversão, né? Baseado na conta que eu fiz também, eu acho que tu consegue ver tudo, né? Se tu não conseguir, eu vou Sim, dar eu um vou resumo. tentar refazer essa conta pro Seno. Isso, exatamente. Mas toma só o cuidado, né? Que são bem distintos, são funções bem distintas, o seno e a tangente, né? A tangente tem problema no domínio. O seno não. O seno aceita qualquer valor. O seno é mais fácil de trabalhar, tá bom? Sim, só pra gente ter essa parte chata aí. Isso. Então já volto, tá? Mas a parte de obter a função é mais legal para começar. É algébrico, né? Só fazer a continha e aplicar o seno inverso dos dois lados, o arcosseno dos dois lados, tá bom? Já Isolar o volto. X. Tá, beleza. Isso, vai isolar o x, exatamente. Já volto.
Opa, e aí, como está a obtenção da equação? Então, cara, eu não sei se eu fiz certo, Aham. mas esse 3x que tá aí dentro do parêntese, O que que tem? eu podia passar o 3 pro outro lado? Não, Dividindo? não. Tu Ah, tem pois é. que fazer que nem eu fiz, né? Olha só. A função naturalmente era essa. Sim, Eu passei o 2 para outro lado. Ele estava positivo, veio para outro lado negativo. sim, eu fiz isso com 5 ali, Perfeito. Então ficou y menos 5, certo? certo? Pronto. Esse 3 que eu joguei para cá era o que estava multiplicando a tangente. Então, como não tem nada multiplicando o teu seno, não tem o que passar dividindo, entendeu? Aí eu joguei o 3 que tava ali dentro. Por Que hora não. besteira. Daí tu tem que. Bem, vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Vou abrir outro aqui. Basta. Então, passou para o outro lado, perfeito. Igual seno, né? E agora a gente quer tirar o x ali de dentro, certo? Certo. Então tu aplica o arco seno. Então, vai sobrar isso aqui do lado esquerdo. Do lado direito vai sobrar o que está dentro do seno. Agora tem que isolar o x. Passo um para o outro lado e o 3 dividindo. Certo? Certo. Um tá somando, passa subtraindo. Daí fica 3x. O 3 está multiplicando, então ele passa dividindo. Sobra só o x. Ok? Tá. É nessa ordem. Sempre o que está multiplicando passa por último. Ele vai ficar desse jeito. Perfeito? Ah, assim. Tá. De boa. Agora tu tem que pensar sobre o domínio e a imagem, né? É, o contradomínio é de menos infinito até mais infinito. O contradomínio do seno é de menos infinito a mais infinito, é verdade. Ah, o contradomínio do seno, não é o domínio. O contradomínio, os valores de y do seno de x, a função normal, né, seno de x, os valores de y dela, ou seja, o seu contradomínio, vão de menos 1 a 1. Ah, sim, sim. O domínio que é de menos infinito até mais infinito. O domínio que vai de menos infinito a mais infinito, isso mesmo. Então o contradomínio dessa é de menos infinito até mais infinito. Exato. Tá. No caso, agora se você fazer o domínio dela, né? O domínio dela vai ser o contradomínio da normal, né? Tá, que nesse caso. Pera. Aí agora tu vai olhar a normal e vai pensar qual que é a imagem, ou seja, o contradomínio dessa. Quais são os valores que ela pode assumir? Ó, tem um 5 somando, né? Tem 5 somando aqui. A gente já sabe que o seno vai de o seu contradomínio vai de menos 1 a 1. Então tu vai fazer Sim. igual a gente fez antes. Tu vai ter que somar no contradomínio aquele 5. Deixa eu te mandar o que a gente fez antes. Que no caso, como tem um sinal de mais ali, vai subtrair, né? Não, vai somar, né? Porque o teu contradomínio, se fosse só o seno, iria de menos 1 a 1, certo? Ah, esse valor que tá aí dentro não, a gente ignora, tá, tá, isso aqui. É, para o contradomínio não importa.
O importante é que o seno por si só vai de menos 1 a mais 1, o seu contradomínio. Tá. Né? Só que tu tem aquele 5 ali subindo a tua função. Então vai subir tanto o limite inferior quanto o superior do contradomínio. Então ficaria de 4 a 6? De 4 a 6, isso mesmo. Ah, tá. Que eu achava que quando tinha o sinal de mais ali era operação contrária. Não. É só tu pensar na lógica, né? Faz o Sim. desenho disso, tu vai ver o gráfico subindo. Tá. Beleza? Então tá Foi bom. aqui. Ó, essa aí eu te ajudei tudo. Agora a próxima você tem que fazer sozinho. Deixa eu pegar a próxima aqui. É bastante coisa, hein? Vamos ver vou pôr uma razoável aqui, tá? A C. A C é bem razoável. É bem parecido com essa última que fizemos aqui do seno. Toda a lógica é a mesma. Tá. Aplicar o arco cosseno. Isso. Começa isolando o cosseno, né? Para poder aplicar dos dois lados. Que nem eu fiz. Tá. Y menos 2. Pronto. Pronto, ficou como? Arco cosseno de Y menos 2. Menos 4 sobre 5. Tudo sobre 5. Igual a X. Perfeito. Era isso mesmo. Passa para lá, né? Cosseno, 5x mais 4. Aplica o carinha. Arco, cosseno de y O menos 2. contradomínio do seno também. E do seno normal também é de menos 1 a 1, né? Também, como tu lembra lá do gráfico, eles são bem parecidos, só que um tá um pouquinho para frente, né? Só isso. Tá. Mas o contradomínio, que são os valores de y, são iguais. Exatamente, de menos 1 a 1. Tá, então o domínio da inversa é de 1 a 3. Quer dizer, E o contradomínio dessa função aí, da inversa, é de o menos contradomínio da infinito inversa é o domínio da normal. Tem algum para valor menos de x infinito. que tu não pode jogar ali na normal? Algum valor de x? É, porque a definição de domínio são os valores que você pode jogar na função, ou seja, valores que você pode ter no lugar do x. Existe algum valor que você não possa jogar? Não existe. O cosseno aceita qualquer valor. Sim. Então, o domínio da função é igual ao contradomínio da inversa, que é de menos infinito a mais infinito. Foi. Claro.
Muito bem, então vamos para a próxima. Isso depois vai complicar pra caramba, não vai? Sei lá, por enquanto tá só chato, mas tá fácil. Deixa eu salvar. Que isso, meu Deus? Ele tá querendo que tu prove que essas coisas aí são verdade, ou seja, que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então, tu vai ter que manipular ou o lado esquerdo ou o lado direito para provar que eles são iguais. Nossa senhora, cara. Tudo isso é baseado em funções, em propriedades trigonométricas, tá? Essas propriedades trigonométricas estão lá na apostila, na página 4. Eu tenho algumas aqui. Eu vou pegar da apostila mesmo. Tem algumas aqui, ó. As propriedades é tipo aquela do seno mais Isso, essas seno mesmo. igual a 1. Essas mesmo. Uhum. Tá. Tem uma lista com mais aqui. Deixa eu ver se Só eu sei acho. essa também. Tem mais um monte, né? Como você pode notar. Eu vou te mandar essa folha aqui. Ah, é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, tá? Isso. Ó, te mandei lá no WhatsApp. Tem 1 trilhão de propriedades. Ah, eu tô na página aqui. Seno hiperbólico. Ah, não, isso aí não tem, né? Seno hiperbólico. Seno hiperbólico? Onde... Não, mas Agora hiperbólica ignora. A gente tá falando de função tá. trigonométrica, não de hiperbólica. É só essas que eu tô te mostrando ali e as que eu te enviei no zap, tá? Beleza. E aí, mano? Então como é que faz aí, ó? Tem umas propriedades que tem cotangente, que tem cossecante, mas a gente nota, né, que tá tudo ao quadrado, certo? Certo. Certo, tio. Então o que tu tem que fazer aqui, muito provavelmente, é levar ao quadrado dos dois lados, né? Começa fazendo isso. É só Leva ao botar o quadrado doisinho em dos dois cima? lados. Oi? Só botar o doisinho em cima? Não, não. Não é só isso, velho. Meu Deus, a tia da quarta série tá puxando os cabelos agora, depois de falar isso. Tem um produto notável aqui, né? Porque tu tem que fazer o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quando tu tem soma dentro de uma coisa ao quadrado, tu tem que tomar cuidado, velho. Tem que fazer o chuveirinho, né? Ou tu faz chuveirinho ou tu decora o produto notável. Lembra do chuveirinho? Um pouco. Eu lembro que na época Produtivo. dessas coisas aí eu decorava, né, essa parte. Agora eu já esqueci tudo. Mas pô, aqui é multiplicar, né, cara? Meu, não tem essa. Tem que multiplicar todos os termos, né? Porque tu tá elevando ao quadrado, cara. Meu Deus do céu. Tá. Não tem por que ter dúvida aqui, cara. É elevar ao quadrado, né? Vai lá, quando tu resolver esse negócio aí, por esse chuveirinho, que é a propriedade distributiva da multiplicação, ou decorando o produto notável, daí tu me diz como é que ficou o lado esquerdo, tá? O lado direito, de fato, é só elevar a 2. Não tem muito o que mudar no lado direito, mas o lado esquerdo, tu tem que fazer essas multiplicações, beleza? Beleza. Quando fizer, me fala. Cara, Tô esperando você fazer a multiplicação. tangente vezes cotangente fica quanto? Só fica dessa forma mesmo. Tangente vezes cotangente. Ah, tá. Daí depois a gente pensa no que fica, mas por hora só faz essas junções, entendeu? Beleza. Depois a gente se preocupa. Foi. Aí, como é que ficou? Manda. Tangente ao quadrado Certo.
mais tangente vezes cotangente. Aí depois mais tangente vezes cotangente de novo. Acho que pode botar essas duas, botar logo no quadrado, não? Não, é vezes 2 daí, né? Ah, Que é. tangente mais cotangente, mais tangente vezes cotangente, mais tangente vezes cotangente é a mesma coisa que x vezes y mais x vezes y. Ou seja, duas xy, certo? Tá. Então pode deixar Obrigado. dois tangente vezes cotangente. Poderia. Agora eu já escrevi os dois. Tá. E o outro vai ficar cotangente ao quadrado, certo? Certo. Beleza, agora sim. Agora vem um ponto. Agora vem um ponto muito importante. O que é tangente? Não é seno vezes cosseno? Sim. Isso é tangente. E o que é cotangente? É o inverso, que é cosseno vezes seno. Dividido por seno, desculpa. Certo? Sim. Agora olha só que legal. Corta, 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 corta. Isso é 1. Ou seja, esse cara é 1 e esse cara é 1. Beleza? Beleza. Porque um é o inverso do outro. Então, Então tangente vezes cotangente é igual. Putz, 1 é igual a 1. tá. Então facilitou bastante, né? Sim. Porque tu vai ter 1 mais 1, 2, né? E esse carinha aqui também. Certo. O que é mais? Beleza, a gente brincou só com o lado esquerdo. O lado direito, como é que fica? Vamos ter que escrever de novo o lado direito. Secante vezes cossecante. Secante vezes cossecante ao quadrado. Esse daí é só botar só deixar o quadrado mesmo, né? É. Só que agora a gente vai ter que ficar atento a essas duas propriedades aqui, que muito provavelmente a gente vai ter que usar elas para afirmar que as funções são iguais, tá? Então atenção a essas duas aí. Beleza? Tá. Porque tá aí a tangente ao quadrado já, tá aí o 2, né? Esses caras estão ao quadrado também, né? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Secante é 1 sobre cosseno. E cossecante é 1 sobre seno, né? Secante 1 sobre cosseno. Tá. Isso aí eu não sabia. Isso. Secante é a mesma coisa que 1 sobre cosseno e cossecante é a mesma coisa que 1 sobre seno. Então, como é que vai ficar aqui? Olha só, cara. Olha só que legal. Aqui tu tem tangente ao quadrado, aqui tu tem tangente ao quadrado. Aqui tu tem 1, aqui tu tem 1 mais 1, né? Então onde que vai Sim. estar o mais 1? Tá no outro. E aqui tu tem cotangente ao quadrado, aqui tu tem cotangente ao quadrado. Então olha só, o lado esquerdo da nossa identidade é a soma dos lados esquerdos dessas coisas que está escrito aqui. Não é? É. Pois é. É a soma. Então a gente pode dizer que o lado esquerdo aqui da nossa é igual ao lado esquerdo ali da soma das duas coisas. A soma das duas coisas, se tu somar os lados direitos também, fica secante ao quadrado mais cossecante ao quadrado. Que é o que tá ali. É o que está ali do lado direito, né? Porque se o lado esquerdo é igual ao lado direito, então o nosso lado esquerdo é igual ao lado direito deles. Ainda não mexemos no nosso lado direito. Ele está dizendo, então, de certa forma, se a gente provar que secante ao quadrado mais cossecante ao quadrado é igual a secante ao quadrado vezes cossecante ao quadrado, está provado, né? Mas agora, como é que a gente vai provar isso aí? Vamos provar da seguinte forma, vamos abrir, vamos transformar em seno e cosseno. Tá bom? Acabei de falar Tá. para você que secante ao quadrado é 1 sobre cosseno, certo? Cossecante é 1 sobre seno. 1 sobre cosseno. E cossecante é 1 sobre seno, exatamente. Então, como está ao quadrado, né? A gente deixa o quadrado só no de baixo, porque 1 ao quadrado é 1, né? Certo? 1 ao Sim. quadrado é 1. Secante ao quadrado, mesmo esquema. Então, secante 1 cosseno ao quadrado de x. E aqui, 1 seno ao quadrado de x. Tudo bem até aí? Tudo. Só abrir. Alguma dúvida? Não, só é meio confuso que tem muita coisa.
Tá, vamos com calma então. Esse carinha é esse. Esse carinha é esse. Esse Tá, carinha é esse. Esse carinha é esse. Certo? certo. Tudo bem. Agora, se a gente provar então que o lado esquerdo é igual ao lado direito, tá resolvido. Como é que a gente pode provar isso? Bem, tem uma soma aqui, né? A gente pode juntar, porque aqui tá juntinho. Não concorda comigo que aqui tá juntinho? Daria para Concordo. escrever essa parte de baixo aqui como cosseno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x, por propriedade de fração, certo? Esse lado Sim. direito, certo? Então agora vamos escrever juntinho também ali embaixo. Por propriedade de fração, a gente sabe que como é uma soma, a gente vai ter que fazer uma espécie de mínimo múltiplo comum, certo? Mínimo múltiplo comum a gente pode fazer que é a multiplicação dos dois denominadores. Propriedade de fração aqui, tá? Não tô fazendo cálculo, não tô fazendo trigonometria, nada. Sim, Então, MMC. só... Oi? MMC, não é? É o MMC, basicamente. Então, o denominador de um multiplica o outro. Então, vai ficar lá seno ao quadrado de x. E o denominador do outro multiplica o outro. Mais cosseno ao quadrado de x. Alguma dúvida? Não. Agora, olha só que coisa bonita que acabou de acontecer. Esse cara aqui, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é uma propriedade que tu conhece, né? Igual a 1. Show de bola. Então, olha só que maravilha. Ficou 1 sobre o cosseno dos churusbango, churusbago aqui. Igual a coisa que é idêntica. Né? A mesma coisa. Tá vendo? Então, Sim. de fato, eram iguais. Aquelas duas coisas lá no começo eram igual. Isso aqui é verdade. Acabamos de provar. Beleza? Beleza. Se é que tinha um jeito mais fácil, talvez tinha. Mas eu não consegui pensar antes. Mas talvez tinha. Tu tem a missão de fazer isso ser mais fácil. Talvez não precisava levar ao quadrado, entendeu? Talvez só brincando com eles normais aqui já resolvia. Só que eu consegui achar levando ao quadrado dos dois lados. Se Brincando é com eles igual normais. de qualquer forma, né? Brincando com eles. Como seria? Eu mexeria lá no cotangente e no consequente? Isso fica pra tarefa tua porque acabou a aula. Mas eu vou te dizer o que tu vai ter que fazer, eu acho. Exatamente o que tu falou. Abre isso aqui, transforma em seno sobre cosseno. Abre isso aqui, transforma em cosseno sobre seno. Abre isso, transforma em 1 sobre cosseno. E esse aqui 1 sobre seno. Tá, Vai alterando o lado esquerdo para ficar igual ao direito, usando soma de frações, ok? tá de boa. Eu acho que o caminho é esse. Então tá bom, cara. Fiz aqui um trabalho de pedreiro, mas acabamos chegando na resposta de qualquer jeito. Daí, tu me fala lá, vou te mandar os horários para tu escolher um horário fixo para ti, tá bom? Tá. Semana que vem, tu vai querer quando a aula, será? Se der nesse mesmo horário, tu não tem, não? Só no sábado? Não tem como ser dia de semana, não? Não. Pode ser também, se tu quiser. Não? Dia de semana não tem, cara. Isso Então tá aí. bom, então vou fixar esse horário. Se tu quiser, pode até fazer um horário mais cedo também, tu que sabe. Beleza? Tá, pode ser. Então tá bom. Valeu, abraço, até semana que vem. Tá, falou, abraço.